Fala aí, nação rubro-negra. Hoje o clima tá pegando fogo no Mengão, viu, gente? Isso porque Marcos Braz tá de saída. O atacante está na mira do Flamengo. E ainda o clube pensando em vender o Wesley por incríveis 200 milhões de reais. Será que tem mais uma polêmica vindo dessa diretoria ainda? Pode ter certeza que sim. Não sai daí porque vou te contar todos os detalhes e as últimas notícias do Mengão de hoje. Por isso, já deixa seu like, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada que rola aqui e fica com a gente até o final do vídeo. Agora vamos pro corte. Allan Kardec, que a bola não é um bostão mesmo. Também bota Allan Kardec, velho. Para largar a mão, né? Já era, ó. Menos de um minuto. Botafogo campeão. Ex-atleticano, hein? Que vergonha, hein? Vai ficar com essa pecha. Pô, jogou com um a mais e não ganhou. Coisa feia. Que eu falei, velho? É muita incompetência, velho. Atlético Mineiro é um galinho galizé, velho. Uma ameba em campo. Jogo ruim. Time ruim da porra. Não ganhou, não merecia ganhar mesmo. Tá torcendo aqui, mas pelo amor de Deus, cara. Que desespero, velho. Que time ruim, cara. Se ganhasse é porque o Botafogo tava com um a menos. Você imagina que o Botafogo, time completo, ia ser goleada. Ia ser 5, 6-0 pro Botafogo hoje. O jeito que o Atlético jogou aí, que é uma vergonha esses caras, velho. Vergonha, né, cara? Meu Deus, o cara olha lá, no meio de 2 do Júnior Santos. Nossa senhora, que vergonha, cara. Jesus amado, que coisa feia, hein, Botafogo, hein, Atlético Mineiro. Rapaz. Foi gol, não tem nem que ver. Júnior Santos entrou lá e fez, meu Deus do céu, hein? Artilheiro da Libertadores do cara. Olha lá, ó. O Everson hoje, goleiro do Atlético Mineiro, pelo amor de Deus, tudo que ele fez até agora no Atlético Mineiro, no último jogo que ele dizia fazer, não fez, velho. Só fez caca também, né? Saiu errado aí. Cara, o atleticano tem que chorar mesmo. É o botafoguense chorando de alegria e o atleticano chorando de raiva, né? Porque torcendo pra um time que perde desse jeito na Libertadores, na final, com um a mais, o jogo inteiro. Ah, meu Deus do céu. Se eu fosse torcedor, eu mudava de time. Ou não parava mais, não jogava mais futebol. Um time desse aí. Deus do livre. Acabou, né? Acabou, aí. Acabou, olha lá, ó. Apitou o fim do jogo. Eita, que vergonha, Atlético Mineiro. Botafogo gigante. E o Atlético Mineiro uma ameba. Não vou falar nem que foi pequeno, foi uma ameba hoje. Vergonhoso. O Hulk tem que se aposentar. Esse Bernardo aí também, Deus me livre. Para de jogar bola que é melhor, velho. O Hulk, depois de levar tanto o Hulk e o Bernardo 7-1 da seleção que ela veio, estão jogando bola ainda, né? Agora perder um jogo que nem esse aí, pelo amor de Deus, né? Tem que se aposentar, velho. Para com isso. Aí, Botafogo conseguiu, né? Tem de botafoguense morrendo agora do coração, tá? Isso aí, ó. Botafogo campeão da Libertadores, né? Como diz o Abel Ferreira, perdemos pro campeão. Vamos que vamos. Do Alexandre Appelbaum, meu grande amigo. Boa noite, VP. E a cachorrada, quem diria, é? A cachorrada que ele se refere agora não é a minha matilha. Cachorrada é como nos anos 70, 80, tá? Chamava-se a torcida do Botafogo. Tanto que quando o Flamengo ganhava do Botafogo, a torcida rubro-negra cantava "Iu, iu, iu, silêncio no canil, iu, iu, iu". Por que cachorrada? Porque houve um tempo, nos anos 50, início de 60, em que o Botafogo tinha um dirigente, talvez o dirigente mais histórico do Botafogo, pelo menos até a chegada do Textor, chamava-se Carlito Rocha. E que o Carlito Rocha tinha um cachorrinho chamado Biriba, que ele levava para tudo quanto é lugar, inclusive para os jogos. E então o Biriba se tornou um símbolo do Botafogo, daí para a cachorrada, assim como o Urubu acabou se tornando um símbolo do Flamengo, o bacalhau do Vasco, o pó de arroz para o Fluminense e assim por diante. Aliás, por falar nisso tudo, é impressionante o que o futebol carioca está fazendo na Libertadores nos últimos anos. Afinal de contas,
até bem pouco tempo atrás, o único time carioca que tinha Libertadores era o Flamengo, depois o Vasco ganhou em 98, e o Flamengo ganhou mais duas recentemente. Mas o resto tudo era Palmeiras, era São Paulo, no seu bom tempo, Santos, Corinthians. E aí, de repente, nos últimos 3 anos, olha só que coisa impressionante, nos últimos 3 anos, os 3 campeões da Libertadores são do Rio de Janeiro. 2022 o Flamengo, 2023 o Fluminense e 2024 agora o Botafogo. Que virada, hein? Que virada impressionante. E eu não consigo ver isso aí como mérito, vamos assim dizer, do futebol do Rio ter melhorado. Isso poderia ser um reflexo, por exemplo, de uma evolução no futebol do Rio. O futebol do Rio tivesse transformado o seu calendário numa coisa mais interessante, tivesse diminuído os estaduais, tivesse ajudado os clubes a contratar. Não. O futebol do Rio continua a mesma zona de sempre. Só que os clubes se reforçaram. Depois do Flamengo, de 2019, muitos clubes passaram a se reforçar. E brigalhada lá em Buenos Aires. Para que isso, minha gente? Mas, enfim, começaram a se reforçar. E do Botafogo, especialmente, chegou a SAF, chegou o John Textor, que contrata como se não houvesse amanhã. É adorado pelos torcedores do Botafogo, com razão, mas contrata sem o menor fair play financeiro, né? Vamos ser justos. O clube fatura coisa de 600 milhões por ano, ou não, nem isso, fatura acho que 300 e tantos milhões por ano e gasta 600 e tantos. Mas, enfim, o Textor considera que é investimento e que está tudo bem. Gente, a briga não era a briga, acho que a briga em Corinthians e Criciúma. Corinthians e Criciúma. Aliás, o Criciúma está metendo 2-0 no Corinthians, resultado que é péssimo para o Fluminense. Péssimo. Resultado que, se for combinado com uma derrota do Fluminense amanhã, lá na Liga Arena, para o Atlético Paranaense, quase que decreta o rebaixamento do Fluminense. Prestem atenção nisso, né? E para quem está, o Flamengo não pode perder do Criciúma, está lá o Corinthians perdendo do Criciúma. E jogando com todo mundo, com Memphis Depay, com Deus e todo mundo, e está apanhando de 2-0. Corinthians que briga desesperadamente por uma vaga na pré-Libertadores, que é importante que se lembre que agora, com a conquista do Botafogo, o G7 virou o G8. Ou seja, serão 8 clubes brasileiros diretos na Libertadores, sendo 6 na fase de grupos e 2 na pré-Libertadores. Os 6 atualmente seriam Botafogo, naturalmente, Palmeiras, Internacional, Fortaleza, Flamengo, São Paulo. Esses 6 entram direto na chave dos grupos. Já entraram, porque estão, inclusive, com uma diferença tão grande para quem vem em sétimo. O Cruzeiro tem 48, o São Paulo tem 59. Então, esses 6 aqui já estão na chave de grupo. Estão brigando pelas 2 vagas que restam na pré-Libertadores, Cruzeiro, Bahia e Corinthians. O Bahia estava perdendo por 1-0 do Cuiabá, empatou agora, está 1-1. E o Corinthians está perdendo 2-0 para o Criciúma. Então, nesse momento, as 2 vagas de pré-Libertadores seriam para o Cruzeiro e para o Bahia. Mas ainda faltam mais 2 rodadas, além desses jogos de hoje, né? Então, ainda vai rolar muita água por debaixo da ponte. Mas o Flamengo, por exemplo, se o Flamengo perder do Criciúma, aí o Fluminense está ferrado mesmo. Aí não tem a menor chance, aí está rebaixado. Porque o Atlético Paranaense, eu acho que vai ganhar do Fluminense na próxima rodada, amanhã, né? O Criciúma, se ganhar mais uma, vai a 44, o Fluminense vai ficar com 39. Babau. Enfim, vamos ver isso tudo. O importante é que o Flamengo joga amanhã, e o Flamengo, se ganhar amanhã, o Flamengo, no momento, é o 5º colocado, está com 63 pontos, mas se ganhar amanhã, vai a 66 e passa ao Internacional. E o Fortaleza vai jogar com o Vitória, mas lá em Salvador. Então, se o Fortaleza não ganhar, aí o Flamengo passa a ser, ele sim, indiscutivelmente, o 3º colocado. Vamos ver, então, o que mais que temos aqui. Vamos começar a dar boa noite a todo mundo para falar dessa vitória do Botafogo e para falar da expectativa do jogo para amanhã. Já tem um timezinho supostamente escalado, mas eu repito sempre, o Felipe Luiz, ele gosta de surpreender. Vamos lembrar que nas últimas escalações, principalmente na última, que ele botou 4 atacantes, ninguém acertou. Dessa vez o X9 dançou legal.
O Miguel diz aqui, boa noite, confio numa ótima atuação do time do Flamengo. 2-0 para o Mengão. Deus te ouça, eu também acho que vai jogar bem amanhã sim. Paulo César Oliveira, boa noite, RMP. Temos que dar parabéns ao Botafogo, sem dúvida. Campeão com todos os méritos. E 3 cariocas no Super Mundial, atura ou surta. Saudações rubro-negras aqui de Paquetá. Paquetá, terra das Ilha das Bicicletas. Sabe que eu fui pela primeira vez a Paquetá e eu não sabia andar de bicicleta ainda. Estava no científico. E eu morei a minha vida inteira, quer dizer, a partir dos 3 anos, em Ipanema, Escola de Pirajá, uma rua sempre com muito tráfego e tudo, e a mamãe não me deixava, os filhos, eu e minha irmã, andar de bicicleta. Então, que vergonha que eu passei lá, que eu não tive. Eu tive que alugar uma bicicleta daquela de namorado, sabe? São 2 grudadas. Aí você tem 4 rodas, não cai. E andar com um outro colega meu, nós fomos lá numa excursão do meu colégio, do Franco Brasileiro, que também não sabia andar o pardal. Mas depois da segunda vez que eu fui, eu já sabia e está tudo bem. E o Faísca surpreendeu a todos. E o Galo é um time fraco. Ô, Miguel, sabe o que eu acho? Eu acho que, se não tivesse havido a expulsão, o Botafogo teria ganhado, talvez até por um placar maior. Porque o Botafogo é muito mais time que o Atlético Mineiro e vive uma fase muito melhor que a do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi para essa final da Libertadores sem ganhar um jogo sequer há 10 partidas. Imagina, um time chega numa final vindo de uma série de 10 partidas sem vitória. Complicado, né? Mas ele teve a chance. Ele teve a chance quando o Gregory foi expulso. Mas aí é o que eu digo, você tem o técnico bom e você tem o técnico limitado. Não vou dizer que o Milito é um técnico ruim, mas ele é um técnico limitado. Ele já tinha levado uma goleada do Felipe Luiz, goleada no sentido tático. Felipe Luiz meteu 3-0 aqui, ele tem que levantar a mão para o céu, que ele conseguiu arrumar um golzinho do Kardec, que supostamente levou o jogo ainda com algum interesse no segundo, lá na Arena MRV, e lá ele perdeu de novo. O Felipe Luiz engoliu ele. E hoje o Arthur Jorge engoliu ele da mesma maneira. O Arthur Jorge foi brilhante hoje. Ele fez uma coisa, sem trocar jogadores, ele fez uma coisa parecida com o que o Felipe Luiz fez contra o Corinthians naquele jogo em que o Bruno Henrique foi expulso. Só que naquele jogo o Felipe tirou o Gabriel e colocou o Fabrício Bruno. Ou o Davi Luiz, não me lembro mais quem entrou. Acho que foi Fabrício Bruno. Entrou Fabrício Bruno. E ele fez a linha de 5 com 3 zagueiros. Hoje, o Arthur Jorge fez algo parecido sem trocar os jogadores. O normal ali, você tinha quantos atacantes? Luiz Henrique, Igor Jesus, Savarino, e tem mais um aqui da linha de frente, que é bom também, e Almada. Ele não tirou ninguém. Ele só rearrumou o time. O Luiz Henrique passou a jogar na linha de 6 que ele montou lá atrás. O Luiz Henrique recuou, passou a jogar de lateral. O jogador do meio-campo também é Marlon Cruz, não? O Marlon. Recuou também e ele fechou uma linha de 6. E se você vir bem, prestar atenção no jogo, o Atlético Mineiro não conseguiu romper essa linha em momento nenhum. Montou lá atrás. O Henrique recuou, passou a jogar de lateral. O jogador do meio-campo também é Marlon. O Atlético Mineiro deu chutes a gol de longe. O Hulk deu 3 chutes e o Davidson. O Davidson é uma bosta. Vamos falar com todas as palavras. O Davidson é uma bosta. O Davidson perdeu gols hoje inacreditáveis. Mas o Hulk chutava de longe e o Davidson, na única vez que chegou, chutou na lua também. Então, ele neutralizou completamente o Atlético Mineiro, em termos táticos. O Atlético tinha um jogador a mais e não sabia o que fazer. Até porque o Milito não fez uma coisa que me parecia óbvia. Está com um jogador a mais, você está jogando com 3 zagueiros, tiram dos seus zagueiros, volta a jogar com uma linha de 4 e bota mais um meio-campo ou mais um atacante. Ele não fez isso. Ele jogou o primeiro tempo inteiro com o time que começou a partida e que nitidamente não conseguia encontrar soluções para furar esse bloqueio, essa muralha que o Arthur Rocha botou no primeiro tempo. Além disso, em 2 contra-ataques, o Luiz Henrique, que foi o melhor jogador da partida, fez um gol. Ele fez a jogada, e da jogada nasceu um rebote que ele fez o gol, e sofreu um pênalti, que o Alex Telles
converteu e fez 2-0. Ali, para mim, o jogo já estava liquidado. Mas aí, nas substituições que ele fez, que eu acho que foram ruins, o Vargas, tudo bem, entrou, ainda fez um gol, mas o Bernard, gente, o que é o Bernard? O Bernard é nada. O Bernard é nada. Ele não arma, ele não ataca, ele não chuta, ele não passa. O Bernard recebe a bola e dá um passo óbvio para quem está a 3 metros dele. Ele tirou o Scarpa para botar o Bernard, gente. O Scarpa pode não ter jogado bem o primeiro tempo, mas o Scarpa é um cara que bota a bola onde quer. O Scarpa chuta de fora da área. O Scarpa lança. O Scarpa tinha que ter sido tirado da ponta direita, onde ele o colocou, para o meio. Ele aí botou o Bernard, puxou o Bernard para o meio e empurrou o Hulk para a ponta direita. E aí o Hulk na ponta direita, coitado, fez ainda 2 ou 3 jogadas, chutou a gol, uma o John espalmou, outra passou perto, e mais nada. E aí, depois desse gol, com 2 ou 3 minutos, que deu a sensação de que o Atlético ia entrar no jogo, entrou nada. O Botafogo espertamente recompôs a sua defesa, certinha, e o Atlético não conseguia entrar. Nas poucas vezes que entrou o próprio Vargas, teve uma bola cara a cara com o John, chutou na lua. O Allan Kardec teve uma outra no finalzinho, o Allan Kardec entrou no finalzinho, já no desespero, também deu um chute para fora, e não aconteceu mais nada, porque um técnico soube aproveitar, não é nem aproveitar, soube usar as circunstâncias da partida. Porque para o Botafogo não era bom ficar com -1, imagina. Se o Botafogo tivesse com 11 contra 11, o Botafogo tinha engolido o Atlético com mais facilidade. Mas com 1 a menos, o Arthur Jorge soube fazer isso. O Arthur Jorge é muito bom treinador. Estou dizendo isso já. Ó. Aliás, reparem só, das últimas 6 Libertadores, 4 foram ganhas por técnico português. 2019, Jorge Jesus. 2020, Abel Ferreira. 2021, Abel Ferreira. 2022, aí, Dorival. 2023, Fernando Diniz. Hoje, Arthur Jorge. São 4 Libertadores ganhos por técnicos brasileiros. 2 do Abel Ferreira, uma do Arthur Jorge e outra do Jorge Jesus. E tem gente que ainda acha que os nossos treinadores são bons. Me desculpe, não são. Também não é todo técnico português que é bom. Já vimos vários deles passarem por aqui e não dá certo. Inclusive no próprio Botafogo. Aquele, como era o nome dele? Cabral. O perdeu para o Flamengo e quis entregar o cargo no ano passado. Lembra disso? Arthur Cabral, pode ser? Não estou lembrando bem o nome. Daqui a pouco vocês vão me lembrar. Mas era ruim. Aquele Sapinto que veio dirigir o Vasco era uma piada. Vários outros portugueses chegaram aqui e não deram certo. O outro que foi para o Santos, Gesualdo, que era um senhor já de bastante idade. Agora, o auxiliar do Gesualdo está trabalhando por aí até agora. Aí você tem o Caixinha, que é bom treinador. Você tem uma opção de gente espalhada por aí, mas o fato é que você não tem bom treinador brasileiro. O Roger está fazendo um belo trabalho? Tá, mas espero o ano que vem. O Verciani me lembra aqui, Paulo Souza. Valeu, Verciani. Paulo Souza. Fernando Verciani, para quem não se lembra, era jornalista também com a gente, radialista, depois publicitário, mas fazia o Bola na Net com a gente. Bola na Net, Edson Mauro, Fernando Luiz Verciani, Sérgio Noronha e eu. Tem gente aqui que eu garanto que viu. Paulo Souza, gente. Outra anta, paralítica. Vitor Pereira, também fraco. Então, é claro que não são todos os portugueses, mas alguns portugueses que tem aqui são bem melhores do que os nossos brasileiros. O Jesus, o Abel e o Arthur Jorge são indiscutivelmente melhores do que os nossos melhores. Porque o Roger, eu queria falar, o Roger é um técnico, cara. O Roger me lembra muito o Carlinhos Violino. É um cara que conhece futebol, é um cara que sabe, num primeiro momento, motivar o grupo, faz com que o time cresça. Mas nação. O Flamengo, está em busca novamente de um gigante. É ele, o Danilo. Só que tem outro gigante que está com rivalidade com o Flamengo. O gigante do futebol europeu rivaliza com
o Flamengo para fechar com Danilo da Juventus. Como vocês sabem, já há algum tempo o Flamengo está querendo contratar ele e o Danilo. Flamengo ganha concorrente agora. O Flamengo é um dos fortes candidatos a acertar a contratação do lateral direito Danilo, que é a estrela do Juventus e que serve a seleção brasileira do Dorival Júnior, antigo Flamengo, né, gente? Então, no entanto, a coluna do Fla repercutiu uma informação da L'Equipe que revelou que um gigante francês irá com força total para adquirir os serviços do craque Danilo para o Rio de Janeiro. Isso mesmo, se trata do Olympique. Gente, isso mesmo. Único clube francês campeão da Champions League. A fonte também aponta que o técnico do clube, Roberto de Zerbi, é fã do jogador já há muito tempo. E embora haja interesse dos franceses no talento dele, o craque da Juventus já deixou em aberto a possibilidade de defender a camisa flamenguista em um futuro breve. Claro, tão breve que é 2025. Danilo vai para o Flamengo. Isso é o que ele diz. E ao que tudo indica, o desejo de Danilo de deixar Turim e arrumar ali suas malas, né, para o desafio para o Brasileirão. Isso mesmo. Inclusive, quer que sua rescisão de contrato seja antecipada. Ou seja, ele quer mesmo vir aqui para o Brasil e jogar no Flamengo. Mas será que ele vai resistir à proposta desse timaço europeu? Fica aí a pergunta, né? E aí, vocês concordam com a chegada aí de Danilo para o Flamengo? Deixa aí o comentário, a opinião de vocês, né? E comenta aí também, gente, o que vocês acharam dessa vitória espetacular aí do Botafogo contra o Atlético Mineiro. E será que o Botafogo vai ganhar mais um título em cima do Palmeiras? Vamos aguardar para ver, né? Então, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho e até o próximo vídeo.